Olá, o meu nome é Isabel Betancourt e sou a criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os filhos nas tarefas escolares. Aqui, neste podcast, irei quinzenalmente falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Preparado? Sim? Então senta-te e ouve com atenção, pois vamos seguir esta viagem para te tornares um pai ou mãe super envolvido e descomplicado no apoio aos estudos do teu filho. Vamos a isso? O que fazer quando o teu filho não quer ler e cria resistência nos momentos em que tem mesmo de o fazer? E depois, consequência desta falta de prática, surgem as dificuldades na leitura, as dificuldades na compreensão e na interpretação de textos. Pois é, muitos pais questionam e pedem-me ajuda relativamente a este tema. Que estratégias poderão aplicar de modo a incutir este gosto pela leitura, principalmente agora que as novas tecnologias dominam os dias dos mais novos? Acredito que seja assustador para alguns pais quando os filhos não gostam de ler ou ainda quando não conseguem ler bem. É que, como sabemos, ler não é um luxo, mas sim uma necessidade. Agora, com a entrada das férias escolares, o que mais recomendo aos alunos é a leitura. Bem, em primeiro lugar, muita brincadeira. Depois o descanso e depois sim, momentos de leitura. E sabendo que este poderá ser um desafio para alguns pais, vou, neste episódio, apresentar-te 5 dicas para saberes como podes levar o teu filho a ler mais. Vamos a isso? Dica 1. A prática e a motivação. Para um jogador melhorar o lançamento no basquetebol, tem de ir para o campo, lançar várias vezes, treinar e insistir. O mesmo acontece na leitura, que requer esforços repetidos para se ser cada vez melhor e mais prazerosa. Muitas vezes, por trás desta resistência à leitura e mesmo das dificuldades na leitura, esconde-se uma relutância e uma falta de motivação para isso. Portanto, proporciona ao teu filho leituras de assuntos ou temas pelos quais ele é apaixonado. Só dessa forma vais conseguir fazê-lo querer ler. Podem ser revistas desportivas, de moda, científicas, de música, podem ser fábulas, bandas desenhadas, documentários, o que mais gostar e o que mais o motivar. Com o tempo surgirão os livros. A minha dica 2 são as bibliotecas. Faz visitas à biblioteca com mais frequência. As bibliotecas evoluíram muito nos últimos anos. Elas tornaram-se lugares mais acolhedores e adaptados às novas tecnologias. Esta é uma ótima maneira de apresentar todos os tesouros que existem no mundo da literatura e assim aumentar a motivação do teu filho para ler. Leva-o também às livrarias. Temos a FNAC, a Bertrand, entre outras, e mostra-lhe a variedade de livros e de temas que pode encontrar. Quem sabe não há lá um que lhe desperta curiosidade. São locais incríveis, cheios de imagens e de histórias bonitas e vão servir como palco para que o teu filho se possa apaixonar pelo mundo mágico dos livros. A minha terceira estratégia são as estratégias de leitura. As estratégias de leitura aplicam-se em todas as idades, seja para aprender um artigo científico ou a mensagem de um texto simples. Estas estratégias são ensinadas na escola, mas tu podes reforçá-las com o teu filho. Por exemplo, algumas das estratégias que costumo sugerir. Antes da leitura, sugiro que digas ao teu filho que faça uma breve antecipação da história só pela visualização da capa. Ou então, lê o título e o subtítulo e pede-lhe para dizer qual será o tema que vai ser abordado naquela história. Outras sugestões para após a leitura, por exemplo, ajudam a resumir em voz alta ou por escrito o que aprendeu e assimilou com a leitura. Por exemplo, podes questionar sobre quem fala a história, sobre o que conversam as personagens, quais foram as ações principais,
como é que termina o enredo, entre outras. Ou seja, com estas estratégias que são simples, tu vais estar a ajudar o teu filho a envolver-se mais com a leitura e é um grande incentivo à imaginação. Dica 4. Envolve todas as pessoas ao seu redor. Estamos a falar de uma competência a desenvolver que é fundamental, não é uma aprendizagem supérflua, pois a leitura é parte fundamental no processo educacional e também na construção dos nossos filhos enquanto indivíduos. Portanto, a leitura de conteúdos de boa qualidade alarga os horizontes, aumenta o desenvolvimento intelectual e a visão que temos do mundo. Através da leitura, fortalecemos convicções pessoais, ampliamos a nossa capacidade de argumentação, a nossa capacidade de manifestar opiniões, não esquecendo que nos permite ter um vocabulário mais rico. Daí, o envolvimento de todos, família e escola, ser essencial. Claro que a responsabilidade maior é da família. Este incentivo não se deve restringir à escola, já que vai muito além do currículo formal. Proporcionar o hábito da leitura em casa, seja de livros, jornais, revistas, é papel das famílias. Contar histórias também é um grande incentivo. Não te esqueças que as crianças são uma esponja, aprendem através das ações e atitudes daquilo que vivenciam. Os nossos filhos não são o que nós dizemos, são o que nós fazemos. O maior espelho são sem dúvida os pais. Então, pratica a leitura e, consequentemente, o teu filho irá desenvolver interesse para ler e, neste caso, a prática leva à perfeição. Quinta dica: não o obrigues a ler. Pois é verdade que muitas vezes nós perdemos a paciência e os obrigamos a estudar e a ler, recorrendo ao castigo e à chantagem. Não o faças. Ao associar a leitura à obrigação e ao castigo, estás mesmo a contribuir expansivamente para que a leitura não faça parte da vida do teu filho. Não imaginas a quantidade de pessoas que não lê porque tiveram uma má experiência com a leitura em criança, quer em casa ou na escola. Procura tornar os momentos de leitura em instantes de prazer para o teu filho, para que sinta que pode ser divertido, porque na verdade pode mesmo ser divertido. Por fim, eu sei que todos nós sabemos o quanto é importante ler. Mas nós também sabemos que as novas tecnologias têm sido concorrentes ferozes e, quanto a isso, pouco temos a fazer. Por isso, o meu conselho é que quanto mais cedo promoveres estas dicas que te deixo hoje, maior será a possibilidade do teu filho ser um leitor autónomo. Espero que tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receberes sempre os novos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel Betancourt e até ao próximo episódio.